大家好，我叫亚楠，我从中国来，我是汉语老师。 Olá, eu sou o João Canuto, sou português e também sou professor de mandarim. 欢迎大家来跟我们学习汉语。 Vamos estar convosco ao longo de uma série de lições em que não só vamos ensinar mandarim, como também de falar dos costumes e das tradições da China. Ao contrário do que muita gente pensa, na China não existe só uma língua. Existem várias línguas. E a língua que vocês vão aprender é o mandarim, que é a língua oficial da China. Não confundir com o cantonense, por exemplo, que é a língua principal do sul da China e que é a língua que se fala em Macau, Hong Kong e na província de Cantão e em muitas cidades chinesas espalhadas pelo mundo, as chamadas Chinatown. Nós somos portugueses e, como tal, falamos uma língua latina com uma estrutura gramatical extremamente complexa. Ao começarmos a estudar chinês, deparamos com uma língua de origem sino-tibetana, em que a estrutura gramatical é totalmente diferente da estrutura de qualquer língua latina ou qualquer língua indo-europeia. O chinês, por exemplo, não tem qualquer flexão verbal, não tem flexão prenominal ou adjetival, não tem género, não tem número, nem tampouco artigos definidos ou indefinidos. Por esta razão, a língua chinesa evoluiu naturalmente a nível escrito e a nível falado, como uma língua monossilábica ou isolante, que depois se refletiu na sua raiz clássica. Eu vou dar como exemplo o primeiro verso de um conhecido poema chinês da dinastia Tang. Bai Lu Xia Qiu Shui. Se formos traduzir sílaba por sílaba, em português soaria a algo como branca garça descer outono água. Daqui podemos perceber imediatamente que não existe qualquer flexão, seja a que nível for. No entanto, se quisermos traduzir para português, a mesma frase significaria a garça real desce sobre as águas outonais. 今天我们要讲的第一节课是打招呼。 Hoje, na nossa primeira aula, vamos falar de cumprimentos. 你好，你好，你好，你tu， 好 bom， 你好，你好，你好。 Esta frase, este cumprimento, ni hao, em chinês, é a forma mais simples de cumprimentar uma pessoa e significa em português olá. Ni, como foi explicado, significa tu, é a segunda pessoa do singular em chinês. Hao significa bom ou bem. É evidente que é muito difícil traduzir à letra esta expressão para português, porque seria tu bem. Não existe sequer a noção de estar nem uma interrogativa, é simplesmente olá. E esta expressão pode-se utilizar em qualquer altura do dia e pode também ser utilizada como forma de dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a outra pessoa. 你好吗？高美士达。你好吗？你好吗？ Esta expressão ni hao ma significa como está ou como estás. A partícula ma é uma interrogativa falada em chinês. Ou seja, nós ao utilizarmos ma estamos a criar interrogativas simples, não só nesta frase, mas com outras frases. Portanto, ao utilizarmos a expressão ni hao, que significa olá, e colocarmos à frente ma, deixa de ser olá e passa a ser como está. 你好吗？你好吗？你好吗？ Ron, 你好。 Ni hao, Yanan. Em chinês, ao cumprimentarmos uma pessoa com a expressão olá, se quisermos utilizar o nome dessa pessoa, temos que colocar o nome da pessoa antes do cumprimento. E depois a segunda pessoa que responde ao cumprimento já coloca o nome da pessoa que a cumprimentou em segundo lugar, ou seja, a seguir à expressão. Yanan, ni hao. 你好 Ron。 你好吗？我很好，不错，还可以。 Em mandarim, para responder ao cumprimento ni hao ma, como está, há três formas diferentes. Ou respondemos 我很好, eu estou muito bem, 不错, nada mal, 还可以, vai-se andando. 我很好，
我很好，我很好。 Esta expressão, 我很好, significa eu muito bem, que em português seria equivalente à nossa expressão eu estou muito bem. Mas onde é que está aqui o verbo estar? Em chinês, o verbo estar só se utiliza para colocar ideias, pessoas e objetos no tempo e no espaço. Nunca se utiliza o verbo estar para expressar estados físicos ou emocionais. Por esta razão, qualquer adjetivo em chinês é um potencial adjetivo verbal ou verbo de qualidade. E porquê é que eu digo isto? Porque a expressão 我很好, 我 significa eu, é a primeira pessoa do singular. 很 é um advérbio de modo que significa muito. E 好 significa bem, mas neste caso também será bem-estar. Daí a frase 我很好, significar eu muito bem estou ou eu muito bem estar. 我很好，我很好，我很好。 不错，不错，不错。 Esta expressão, 不错, é a segunda forma de responder à expressão 你好吗, como estás. Pu é um advérbio de negação que significa não. Tsuo, em chinês, é erro, ou mal, ou estar mal. Logo, a expressão significa não mal ou nada mal. Seria como estamos a responder a um cumprimento em português e dizer nada mal, como estás? Nada mal. 不错，不错，不错。 还可以，还可以，还可以。 Esta terceira expressão, 还可以, significa vai-se andando. E porquê? Porque em chinês, 还 significa ainda. 可以 significa poder, é permitido, permite-se. Portanto, para traduzirmos esta expressão de forma a que um português a entenda, a forma mais correta será vai-se andando. 还可以. Ainda, poder, ainda se pode, vai-se andando. 还可以，还可以，还可以。您呢？您呢？您呢？ A expressão ni na significa e tu em português. Quando alguém nos pergunta algo, nem que seja um simples cumprimento ou perguntar se queremos fazer determinada coisa e nós concordamos ou não concordamos e voltamos a perguntar à pessoa e tu e eles, utiliza-se aquilo que se chama uma interrogativa elíptica, que é a expressão na. Nós em português dizemos e tu. Os chineses é como se dissessem tu e. Mas atenção, na não é i. Na é mais uma interrogativa falada em chinês. Ni na e tu. 您呢？您呢？您呢？我也很好，我也很好，我也很好。 Ora bem, esta expressão 我也很好 significa eu também muito bem estar, ou seja, eu também estou muito bem. Porque, como já foi explicado, 我 significa eu. Ye é um advérbio de modo que significa também, portanto indica concordância. 很好, muito bem-estar, portanto, eu também estou muito bem. 我也很好，我也很好，我也很好。这节课我们所要讲的是声调。 Hoje também vamos aprender os tons. O que é que são os tons? Como a própria palavra indica, a língua chinesa é uma língua tonal. E o que é uma língua tonal? No mundo há várias línguas tonais. E na China, as 8 principais línguas, incluindo o mandarim, são línguas tonais. Porquê é que isto acontece? Quando uma língua é foneticamente pobre, ocorre um fenómeno chamado homofonia silábica, ou seja, a mesma sílaba
pode adquirir significados diferentes conforme o tom em que é pronunciada. A, 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 a. Ao longo das lições, vamos ter como que uma pauta musical em que vão estar indicados os símbolos que indicam os diferentes tons da língua chinesa. Por exemplo, ma, Mãe, ma, linho ou cânhamo. ma, Cavalo, ma. insultar. Por exemplo, shi, Poema ou ode. shi, O número 10. shi, Flecha, shi. o verbo ser. Ou sim. Mais, por exemplo, i, O número 1. i, Suspeitar ou duvidar. i, Formiga, i. sentido ou ideia. Vamos repetir mais vezes. A, 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 a. Vamos então agora ensinar-vos a expressão obrigado. Em chinês podem-se utilizar várias expressões para expressar agradecimentos. Só que, como é evidente, vamos ensinar-vos aquela que é a mais simples e a mais utilizada. 谢谢，谢谢，谢谢。 Volto a relembrar que em chinês não há género, ou seja, não existe nem masculino nem feminino. Em português, as mulheres dizem obrigada, os homens dizem obrigado. Mas em chinês a expressão xie xie significa unicamente agradecimento. Portanto, utilizado por um homem ou por uma mulher, não existe a obrigação de incluir o género. 谢谢，谢谢，谢谢。 Como já foi explicado, os principais tipos de caracteres são os pictogramas, que são os mais antigos, os associativos e os ideofonográficos. Nós, quando juntamos os pictogramas puros, obtemos ou caracteres associativos ou ideofonográficos. E como exemplo de caractere ideofonográfico, temos talvez uma das associações de ideias mais bonitas que existem em chinês. Ou seja, o caractere que significa bom ou bem, hao, é composto à esquerda pelo radical ou pictograma de mulher e à direita pelo pictograma de criança ou de bebê. Portanto, é a ideia de uma mãe com o filho, é a ideia de bem. Outro exemplo, neste caso já um caractere associativo, é juntarmos o radical de homem com o radical de árvore, ou seja, o pictograma de homem com o pictograma de árvore, e obtemos a ideia de descansar, ou seja, um homem encostado a uma árvore. E neste caso é um caractere associativo. E finalmente, outro exemplo será o caractere ma, que indica a interrogativa simples, que é também ele um ideofonográfico, ou seja, é composto pelo pictograma puro de boca, que representa a natureza da palavra, e a pista fonética, que é o pictograma de cavalo, ma, daí pronunciar-se ma. E por essa razão, todos os pronomes interrogativos em chinês têm o radical de boca, porque é algo que é falado, é um pronome.